Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos abordar um assunto muito bom. Nós vamos falar de cálculo da área das superfícies lateral e total de um cilindro e do volume. Então, olha só, quando a gente fala de cilindro e volume, é uma coisa simples, tá? A gente só tem que lembrar das fórmulas. Elas são básicas. A gente aprende muito elas lá no ensino fundamental. Quando a gente está ali pelo 7º, 8º ano, a gente aprende muito, tá? É muito fácil do professor estar ensinando, nesse momento, as partes dos polígonos. Ali, as áreas, volume. Então, aí não tem como dizer que não. Porque tudo que você vê lá no passado, no fundamental, a gente vê também no ensino médio. Só que num grau de dificuldade um pouco mais difícil. Mas é a área, tudo bem? Então vamos aos slides. Medida da superfície. A área do cilindro. A área total corresponde à medida da superfície dessa figura, sendo calculada a partir da soma das duas bases mais a área lateral. Para tal, utilizamos a seguinte fórmula. A área total é igual a 2, tá? A 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então aí nós já temos uma fórmula. O cilindro também é considerado um corpo redondo. Por esse motivo, alternativamente, a área total pode ser calculada também levando em consideração a medida do raio e o valor constante do número. Mas antes de calcular na prática a área do cilindro, é importante relembrar alguns conceitos acerca dessa figura. Acompanhe a explicação abaixo. Cilindro, né? O cilindro também é chamado de cilindro circular. É uma figura geométrica que possui dois círculos com raios de medidas equivalentes e posicionados em um plano paralelo. Essa figura arredondada ainda apresenta o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento, juntamente com a esfera e o cone. O cilindro é classificado como um corpo redondo ou sólido de revolução. As figuras que fazem parte desse grupo são geradas a partir da rotação completa de uma figura plana em torno do seu eixo. No caso do cilindro, um retângulo. Na imagem abaixo, podemos ver como a figura é gerada. Então observe aí, nós falamos ali um retângulo, certo? Então observe que na primeira figura, eu tenho aí um retângulo e um eixo vertical, aonde eu tenho, está dizendo, meus pontos A, B, C e D. Mas vai aí que eu pego esse retângulo e faço um giro. Tanto faz no sentido horário como no sentido anti-horário. Tudo bem? Só que no momento que eu faço o giro, aí eu venho para o segundo desenho, ó. Eu tenho aí um cilindro circular. Por quê? Ele fez um giro. No momento que ele faz um giro, ele deixa de ser um retângulo e passa a ser, tá? Um cilindro. Então é muito simples da gente ver isso. Tudo bem? E aí a gente vai ter a parte ali, ó, do G igual à altura. Tudo bem? Que é a nossa geratriz ali, que vai ser igual à altura. Olha aí, é a formação de um cilindro, que é o primeiro ponto. Vejamos aí, as fórmulas da área do cilindro. A área da base. O cálculo dessa medida é realizado levando em consideração o círculo do raio, ou seja, o R. E a constante do número π, que é representado pelo símbolo, tudo bem? Para tal, utilizarmos a seguinte fórmula. A área da base é igual a πr². Ou seja,
Esse AB significa área da base. O símbolo π, você já sabe, que é o número π, que é igual a 3,14. E o R é o raio, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar aí só as fórmulas. A área lateral. Então, observe aí que a área lateral, olha, para encontrar a medida, é necessário fazer a planificação da figura. Com ela decomposta, é possível visualizar um paralelogramo em 2 círculos. Nesse cálculo, utilizamos a seguinte fórmula. A área lateral. Então, olha aí, o AL é igual a 2π vezes R vezes H. Ou seja, vamos aqui passar passo a passo. O AL, quem é? A área lateral. O R, o raio dos círculos, tá? O H, a altura. E o π é o número que a gente vai representar, 3,14. Também temos a área total. Essa medida corresponde à soma da área das bases e da área lateral. Ou seja, a medida total da área do cilindro. Nesse cálculo, utilizamos a seguinte fórmula. Então, olha aí, ó. AT, lá no início, é igual a 2 vezes AB mais o AL. Então, nós temos essa fórmula aí. Ou a outra, que é o AT é igual a 2πr ao quadrado mais, tá? 2πr, 2πrh. Mas nós utilizamos sempre o primeiro, que é o mais fácil, tudo bem? Mas pode-se usar o segundo, também dá o mesmo cálculo. Então lá, o AT, área total, o AB, área da base, o AL, área lateral, o π, a gente já sabe, 3,14. O R é o raio, o H, a altura. Então, continue observando, nós estamos falando aí só das fórmulas. Vamos falar do volume. O volume do cilindro. Além da área do cilindro, o volume do cilindro é uma outra fórmula muito importante. A partir dela é possível calcular o tamanho da sua capacidade, que também pode ser entendido como o espaço ocupado por essa figura. Para calcular a capacidade de um objeto cilíndrico, é necessário encontrar a área da base, calcular e multiplicar por sua altura. Para tal, utilizamos a seguinte fórmula. Tá aí. V é igual o AB, área da base, vezes o H, ou seja, altura. Ou V é igual πr ao quadrado vezes H. Então, é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, tá aqui, ó. O V significa volume. O AB, área da base. O π, a gente já sabe, 3,14. O R é o raio e a letra H, a altura. Então, vamos a um exemplo. Simples e fácil. Dado um cilindro que possui base com raio de 1 metro e altura de 2 metros, qual o volume dessa figura? Opa, olha aí como é fácil. Nós vamos achar aí, ele disse, o volume. Então, V é igual πr ao quadrado vezes H. Então, vamos lá. A gente tem aí o π, 3,14. O raio, que está dizendo r ao quadrado, ele disse o que lá? O raio é de quê? 1 metro. É 1 ao quadrado. E a altura, 2. Está na questão. Então, multiplicamos todos, um pelo outro. O volume aí vai ser igual a 6,28 metros cúbicos. Tudo bem? Vamos aí agora um exemplo prático para a gente resolver. Dado um cilindro reto com 16 centímetros de altura e raio de base 5 centímetros, qual o volume da área total dessa figura?
Opa, olha aí como é fácil. Área total. Lembra que a gente viu agora há pouco? O AT é igual a 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. E aí a gente vai só substituindo os valores que a gente está encontrando. Nós já sabemos o valor do π, temos o valor do raio ali, né? Temos o valor da altura, então é tranquilo. É só substituir e multiplicar. Então vamos lá. O AT é igual a 2 na segunda parte, tá? O AT é igual, a área total, é igual a 2 vezes o valor do π, 3,14, vezes o valor do raio, que é 5, tá lá, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o valor do π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 16, tá na questão. Multiplicando todos, tá? Multiplicando todos. 2 vezes 78,5, a gente multiplicou ali o parênteses, eliminando, mais 2 vezes 251,2, que também é o valor que está no parênteses. Então multiplica e soma todos. Nós temos aí a área total é igual a 157 mais 502,4. Então minha área total aí é igual a 659,4 centímetros quadrados. Então, nesse caso, pessoal, nesse caso aí, a gente pode ver que é fácil da gente entender, tudo bem? A gente pode até praticar agora um exercitando, tudo bem? Então, vamos lá, vamos praticar um exercitando. Olha aí, seja um cilindro com altura de 34 centímetros e raio de base igual a 2 centímetros. Calcule a área total do cilindro. Olha aí, como é simples. Nós temos que lembrar só aquelas fórmulas passadas, tá? Para calcular a área total, precisamos da área da base e da área lateral do cilindro. Então, a área da base, está ali a fórmula, certo? Vamos primeiro olhar a questão, as informações. Seja o cilindro, a altura do cilindro é quanto? 34 centímetros. O raio da base é 2 centímetros. Então, nós já temos informações. É só substituir e fazer. Então, lá, a área da base é igual a πr ao quadrado. Ou seja, a área da base é igual a 3,14, que é o π, vezes 2 ao quadrado. Ou seja, que é igual a 12,56636 centímetros quadrados. Então, nós já temos ali um valor. A área total, tá? É 2πr vezes h. Então, vai ficar 2 vezes 3,1415 vezes 2 vezes 34, que é igual a 427,25,624 centímetros quadrados. E a área total, nós vamos pegar os dois resultados. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ele vai ficar, a área total é igual a 2, né? 12,56,636 mais 427,25,624, que é igual a 452,38,896 centímetros quadrados. Então, quando a gente vê isso, pessoal, o cálculo, ele é fácil de ser visto, ele é fácil de ser calculado. Nós temos que lembrar as fórmulas. As fórmulas são essenciais quando a gente vai multiplicar. Se a gente não vê as fórmulas ou não lembrar, fica difícil, tá? Sempre fiquem atentos às fórmulas. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.